Olá, galerinha, bom dia! Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma semana cheia de sabedoria, que Deus abençoe e ilumine mais uma semana de estudo, certo? Que Papai do Céu nos proteja. Nós, nossa família e nossa escola, não é isso? Gente, vamos dar continuidade, certo? O nosso conteúdo. Vamos iniciar, como sempre a gente inicia, pelas nossas correções, certo? Das atividades anteriores, tá certo? E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bem? Então, vamos lá. Vamos para a ficha de atividade. Na ficha de atividade, página 131, certo? Que a tia Marcela passou para casa. Então, vamos lá. Você coloca seu nome e a data, ok? Vamos dar continuidade. Primeira questão. Sobre as comunidades caboclas, marque com X as afirmações corretas. Então, vamos lá. Primeira, vive na Amazônia, certo. Vivem na região sul do Brasil? Não. Trabalham nas grandes indústrias? Não. Vivem da pesca, da lavoura e do extrativismo? Sim. O Dia do Caboclo não é celebrado, pois não se trata de um povo o importante. Não, porque são importantes sim, né? A gente já viu isso. Na aula passada, a tia Marcela leu sobre isso. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, fala o seguinte. Só um minuto. Na segunda questão, opa, passei demais. Pronto. Porque tá travando, gente. Na segunda questão, fala o seguinte. A imagem a seguir retrata uma casa de uma comunidade cabocla na Amazônia, na cidade de Tabatinga. Ela é diferente da sua, não é mesmo? A seguir, anote duas diferenças entre a sua casa e a casa de caboclos. Então, vocês anotem duas observações, tá certo? Que é diferente da sua e olhem para essa daqui, certo? Que é diferente, ok? Tem muita coisa diferente, né? Então, vamos lá. Vamos para a próxima página, na página 132. Pronto. Terceira questão. Sobre os povos ribeirinhos. Marque com X a resposta correta. Os povos ribeirinhos moram na beira do rio ou do mar? Do rio. Os povos ribeirinhos vivem principalmente da pesca ou da atividade industrial, da pesca. Os povos ribeirinhos moram em prédios ou casas de palafitas? Casas de palafitas, certo? Pronto. Na quarta questão fala o seguinte. Os povos ribeirinhos vivem em casas de palafita. Desenhe esse tipo de casa a seguir. Gente, a gente vai ver isso aqui agora, certo? Espero que tenham a curiosidade de saber o que é uma casa de palafita, certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa correção. Agora, nós vamos para a página, certo? Vamos para o livro, ok? Vamos para o livro, na página 206. Página 206. Falamos sobre as comunidades, certo? Nas comunidades, tanto quilombolas como as comunidades caboclas. Não foi isso? Vamos lá. Pesquise no texto da página 207, mas o texto vem falando na página 205, certo? Em quais estados brasileiros existe maior concentração de comunidades quilombolas? E pinte-o no mapa a seguir. Pronto, vocês devem pintar, ou já pintaram, Pará, certo? Maranhão, ok? Pará, Maranhão,
Bahia e Minas Gerais, certo? Vocês devem pintar Pará, Maranhão, Bahia e Minas Gerais, ok? Certo? Vamos agora para a página 207. Página 207. Você viu uma foto de duas casas, uma em uma comunidade quilombola, na página anterior, e outra em uma comunidade cabocla, nessa página. Sobre essas casas, responda. A. Em que elas se parecem? Então, vamos lá. Ambas são simples. No caso, as duas. As duas são simples. As duas casas, elas são simples. E a vegetação? E a vegetação, certo? Se você tiver colocado outra coisa, tudo bem. Importante que tenha sobre o contexto e sobre a pergunta, tá bom? Então, se tiver colocado alguma coisa parecida, tudo bem. Vamos para B. Em que elas são diferentes? O telhado da casa do caboclo é feito de palha, né? Então, eu vou colocar uma observação aqui, porém, se você tiver colocado o outro, não tem nenhum problema não, tá bom? O telhado da casa do caboclo é feito de palha, certo? É feito de palha. E a da casa do quilombo não. Certo? Coloquei uma observação, porém você pode colocar outra, tá? No caso, uma tem um cercado na frente da casa, dos quilombolas, né? Na casa dos quilombolas tem um cercado, né? Uma cerca já dos caboclos não. Certo? Porém, fica a seu critério. Pronto, nossas atividades realizadas, agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje, tá certo? Dando continuidade na página 208, fala o seguinte, comunidades ribeirinhas. Vamos entender um pouco mais. Vocês tiveram a curiosidade de pesquisar para saber o que eram casas ribeirinhas, certo? Na ficha de atividade. Agora nós vamos aprimorar, tá bom? Para você ficar sabendo 100%. Você já parou para pensar no quanto nosso país é enorme? Existem muitas formas de pensar, de comer e de viver no Brasil, não é mesmo? Já reparou na quantidade de água em que nosso país tem? Sabia que temos o Rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo? Milhares de pessoas fazem das margens dos rios brasileiros seus locais de moradia, trabalho e existência. Essas pessoas são conhecidas como ribeirinhas. Vamos lá. As comunidades ribeirinhas vivem principalmente no norte do país, pois é nessa região que existem vários mais rios.
Os ribeirinhos também têm uma ligação profunda com a natureza, especialmente com a água. O rio é a rua para eles. Olha, gente, que interessante. Precisam do rio para tudo: locomoção, higiene, alimentação e trabalho. É do rio que tiram sua fonte de renda e sobrevivência à pesca. Tanto no passado quanto no presente, os povos ribeirinhos vivem de acordo com o tempo da natureza e seguem os períodos de cheia e seca dos rios, em uma relação de respeito. O rio proporciona o sustento deles e, em troca, eles protegem e cuidam do rio. Gente, como é que seria, hein, vocês morar perto do rio? No rio praticamente, né? Vamos lá. Apesar de dependerem do rio para se deslocarem, as comunidades ribeirinhas não são totalmente isoladas. Elas têm um acesso a escolas, postos de saúde, igreja, etc. Mas nem todos têm acesso a eletricidade. Você consegue imaginar sua vida sem luz elétrica? Eu não consigo imaginar, não. Pelo amor de Deus. Olha, gente, que lindo. Encontro do rio com o mar. Muito bonito. Vamos lá. As casas dos ribeirinhos sempre são construídas de frente para o rio, em forma de homenagem e respeito. Essas casas são de palafitas, ou seja, construídas em cima de tábuas de madeira, o que evita que sejam arrastadas pela água ou inundadas quando o rio sobe. Olha que interessante, gente. Jesus amado, eu não consigo nem me ver nessa casa, imagine, para morar. Para vocês verem como são as culturas, né? Como para você ver que cada região tem a sua cultura. Olha, aqui é uma casa e pessoas moram aí. Tia Marcela, mas como é que eles saem? Não tem rua, não. A rua deles é o rio. Ó, a gente vê que aqui tem uma barca, né? Tipo como se fosse uma canoazinha para se locomover de um lugar para o outro. Aqui nós temos uma curiosidade, certo? Vou deixar para vocês, certo? Comunidades caiçaras. Então, vamos entender um pouco mais agora sobre comunidades caiçaras. As comunidades caiçaras são formadas por pessoas que vivem no litoral brasileiro. Vivem há muito tempo nos litorais sul e sudeste do Brasil, entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e do Paraná. Os caiçaras também têm uma ligação muito forte com a natureza. Eles seguem o ritmo da natureza, da lua, das marés. Por exemplo, alguns peixes só são pescados no inverno e alguns produtos são só plantados no verão. Assim, os caiçaras organizam sua economia e a sua sociedade de acordo com a natureza. As comunidades caiçaras precisam da floresta, dos mangues e do mar para sobreviver. Da floresta tiram madeira para casas e canoas, frutas, folhas para remédios. Do mangue e do mar retiram toda a base alimentar e a fonte de renda deles, que no caso, gente, é os peixes, né? A umidade, os ventos, os solos e as condições do sol e das chuvas determinam a rotina desses povos. Toda a vida deles é definida pela natureza. As comunidades indígenas são os quilombolas, os caboclos, os ribeirinhos e os caiçaras vivem em diferentes locais e têm diferentes culturas. São comunidades que no passado e ainda no presente relacionam-se de uma maneira especial com a natureza. Ela ocupa um espaço muito importante nas vidas deles e dessas comunidades. Esses povos nos ensinam a importância de cuidar, de respeitar e de preservar a natureza. Muito bem. Agora, vou deixar para vocês uma atividade, certo? Para a gente finalizar esse capítulo, tá bem? De história.
ok? Gente, o que é interessante é que cada cultura, cada região, na verdade, eles têm em si a sua cultura, tem a sua prioridade. Por exemplo, nós vimos exemplos tanto da caiçara, caboclo, né, quilombola, ribeirinhos. Então, não é um perto do outro. Então, cada um tem a sua cultura. E também nós temos a nossa cultura, não é verdade? Não é isso, galerinha? Então, vou deixar, certo, essa atividade proposta para vocês, ok? E também, se vocês tiverem alguma fonte de pesquisa para vocês poderem pesquisar e saberem mais, certo? A tia Marcela também vai deixar essas dúvidas com vocês para vocês pesquisarem, tirar tudo que for de novidade, tá bom? E se quiserem compartilhar conosco, tá bom? A gente vai ficar muito feliz. Até a próxima!